Muito bem, meus amigos, novamente o Sala de Concurso no Pedaço. E olha só, hoje, além da presença do Dirceu Mineto, do Fabiano Marques, do Rodrigo Schaefer, do Andrezan e do Paulo Marques, nós temos o nosso convidado, o Dr. Flávio Paiva, especialista no mundo da psicologia para concurseiros e que vai nos dar também uma colaboração muito grande hoje, que nossos concurseiros vão gostar muito disso. E nós temos uma novidade, nós temos um site, né, Rodrigo? Isso. E que já está a milhão, já está funcionando. Isso. E eu não sei se o Rodrigo podia falar para nós um pouquinho desse site. Vou falar um pouquinho do site. Então, o site já entrou no ar, já está lá, é bem fácil de acessar, é www.saladeconcurso.com.br. Importante não é sala de concursos, então é saladeconcurso.com.br. E coisa interessante no site dá para deixar a mensagem lá para a gente conversar sobre isso, ideias de pauta, tudo está aceito lá no site para mandar e a gente comenta com isso sempre no próximo programa. Outra coisa interessante que tem ali no site é que além de assistir o vídeo, tem a parte de áudio também para acessar. Vai estar disponível sempre lá também os vídeos anteriores. E só para matar a charadinha da ideia do site, nós temos já rede social lá, então já tem Facebook para curtir, já tem Twitter para curtir próprio do Sala de Concurso. Basta entrar no site lá, entrar nos links. Então tem Twitter, tem Facebook e o site para acessar. Que beleza. Eu chegar com as informações. Que beleza. E olha só, eu já tenho aqui, do primeiro programa, eu tenho aqui alguns comentários no Face que eu quero agradecer essas pessoas que estão prestigiando, que estão nos mostrando que o caminho está certo. Olha só o que disse o Ricardo Ribeiro. Muito legal. Seria importante trazer, além de professores, também membros de bancas e alunos. Show, né? É bom. Olha o que diz o Mike Moreira. Parabéns à equipe, tentando trazer para os seus alunos o que há de melhor. Consegue aliar isso a um papo descontraído e, assim como outras iniciativas, trarão muitos benefícios ao concurseiro. Ótimo trabalho. Olha a Patrícia Santana, ela diz assim, são os melhores. Pô, aí já... Nem tanto, Patrícia, nem tanto, Obrigado, Patrícia. Nem tanto. Olha o Felipe Belasquen. Sala de concurso, que aborda os outros aspectos da vida do concurseiro, trazendo uma preparação mais que completa. Parabéns, continue nesse sentido. Maurício Silva, ele diz, muito legal, parabéns pela iniciativa. Irene Bueno Fischer diz, show, descontrai. Jaqueline Bruno Trindade diz, muito bom, saudade de vocês, sucesso. Quem é que tá dando saudade para Jaqueline? Não sei. Eu não sei. Pedro Correia diz, muito legal. Então, pessoal, olha só, continue nos prestigiando, continue nos assistindo, nos ouvindo, porque nós estamos assim também muito, mas muito a fim de continuar nesse mesmo sentido que vocês notaram. Ou seja, contribuir para o concurseiro, contribuir em que for possível para aquele que é o nosso foco. E eu quero começar o assunto de hoje, essa é a minha proposta. Só um pouquinho, Paulo. Pois não. O Ricardo, quem é o Ricardo Ribeiro? Isso. O cara quer trazer... Menos Os caras de de bancas. banca, mas ele quer para dar a questão? A resposta. Não. Dar a questão aí, não vai dar. Não. Esse aí a gente não vai poder atender. Não, ele até pode dar a questão, mas que não deu gabarito. Ah, bom. Não, Tá suficiente. mas a gente tem dentro dos nossos professores alguns que fazem ou fizeram parte de banca, que também é uma parte legal, que a gente como professor às vezes não desconhece, mas o processo de como é elaborada uma questão, ou é escolhida uma questão que vai aparecer na prova. Não exatamente qual é a pergunta, mas às vezes, sei lá, são 5 professores que fazem, eles escolhem uma, ou tem que apresentar 3 questões, e aí a banca escolhe do professor contratado uma das questões. Às vezes nem o professor sabe, né? Qual das suas questões que foi escolhida. Uma coisa que eu queria falar aí, pessoal, é o seguinte, eu acompanhei, claro, todos vocês, né, essa semana aí, a repercussão do nosso, desse projeto nosso aí, eu noto assim, ó, que eu acho que tem que ser falado, assim, tem que ser dito uma coisa que talvez ainda não esteja bem claro para todos, porque, claro, é segundo programa, segunda gravação, então é normal que não esteja ainda bem claro. Mas o nosso projeto, ele é totalmente independente de qualquer curso, de qualquer empresa
preparatória para concurso. É isso que eu quero deixar claro, porque às vezes as pessoas não têm ainda não desvinculam, né, por ser um grupo de pessoas acostumados a ver em determinado local, né, então lembram sempre daquele local, daquela escola, mas não é, tá? Porque eu acho que a gente, assim, eu acho que todos concordam com isso, porque a gente quer aqui, quer ter aqui junto com a gente, convidar também pessoas de todos os cursos, de todos os modos de preparações, né, enfim, então tá aberto, é um canal aberto, né, não tá vinculado a nenhuma empresa, isso aí a gente vai mostrar, cada vez mais vai ficar provado isso aí, então é só isso, era só isso que eu queria dar esse início. Muito bem lembrado, porque mesmo com a presença, por exemplo, do Andrezan, que o Andrezan é do curso, né, Andrezan Concurso, ele é o Andrezan Concurso, Professor Andrezan. Professor Andrezan Concurso. Então, talvez as pessoas não tenham notado que nós já temos aqui pessoas de mais de uma escola. E fica aberto agora aqui publicamente o convite a também pessoas de outras escolas, como nós somos, de escolas de concurso, a participarem. A gente pretende fazer para a sala de concurso, fazer esses convites até pessoalmente. Mas fica já, desde agora, já todos convidados que queiram participar, que só vai ganhar com isso quem? O nosso público. Quem é o nosso público? Qual foi o objetivo desse trabalho? O concurseiro. Então, ele é o nosso público. Exatamente. E acaba um pouco também com aquele negócio que, eu tô numa escola, mas eu sei que tem a outra, aí ninguém fala, sabe? Todo mundo sabe quem são os professores, quais são as escolas, e isso é uma coisa que hoje, nesses tempos de rede social, pelo Facebook, pela internet, as pessoas conversam muito e só não se fala, e a gente está abrindo justamente essa possibilidade de falar e trazer isso para todos. Não só em termos de concurso, às vezes o aluno pensa que há uma rivalidade entre professores da mesma área, né? E em termos de português, por exemplo, sou amigo de todos, do Marcelo, do Zambelli, Paulo Simões, Paulo Ricardo, Jane Barros, todos nós nos conversamos e o pessoal pensa que há uma rivalidade, mas não há uma rivalidade. Tem essa imagem da rivalidade, mas nem entre professores da mesma área. Aqui temos dois de informática também. Sim. Então o pessoal tem essa visão, eu fiz com outro, não vou falar que eu fiz com ele. Não, pode falar à vontade. E às vezes a gente indica, né? Não, é bom fazer com outro para ver uma outra visão, outro ponto de vista, para complementar o ensino, o conhecimento. Mas né? Nós nos encontramos em dias de prova. Sim, isso é normal, né? É fato. É fato, mas é fato, a gente está lá no local da prova e encontrar o pessoal né, todos são, como o Andrezan falou, são professores, né, não são rivais, não há rivalidade, e aqui eu acho que esse canal aqui está aberto justamente para isso, para que o objetivo central dele seja sempre a pessoa que está estudando para concurso, e não mostrar professores e nem cursos, e sim o objetivo é passar informação, passar conteúdo e diversão também um pouco, né? Claro. Descontração para esse pessoal aí que está sempre estudando, né? Acho que é isso aí. É isso aí. Vamos tranquilizar ainda mais os nossos concursados? Como? Com a Sandra Rosa Madalena? Não. Tranquilizar. Isso aí. Tranquilizada. Ou com latino, guisado. Pois é, isso aí lembra os velhos tempos, né, Andrezan? Isso dá saudade no pessoal. Dá saudade. Isso aí dá saudade. Dá saudade. Aqui a gente pode ter novos personagens, né? Eu acho que não. Eu vou contar uma história do Rodrigo. Mas aqui a gente pode ter um Cacalo, um Pedro Ernesto, pode ter uns personagens aí, né? Pessoal, terceirização. Você sabe que eu recebi e-mail de alunos, e-mails de alunos perguntando assim, professor, e aí vai acabar os concursos? Então, por causa da terceirização, da lei dessa... do projeto. Então eu noto que tem preocupação nisso e talvez haja até um probleminha de interpretação, de saber onde é que se aplica, né? Mas isso é lei já, Paulo? Não, isso é um projeto, né? É projeto. Projeto de lei. Que está se discutindo. Tá, eu não sei na Câmara de Deputados. Isso, né? Quem quer começar? Eu vejo assim, é que eu trouxe até para hoje, até bem interessante, que é a notícia de hoje, de agora há pouco, porque ainda está sendo debatido isso aí, mas
faz referência a uma preocupação grande dos concurseiros, que são as empresas públicas, né? Então aqui eu tenho a notícia de agora de que a exclusão, na verdade, seus deputados excluem empresas públicas da terceirização. Então a exclusão abrange empresas públicas controladas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Assim, no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, valerá o concurso público para as carreiras de atividade fim e a terceirização para serviços especializados e atividades de segurança, limpeza e manutenção. Atual entendimento da Justiça do Trabalho. Como é hoje, Como na verdade não não muda, né? Não muda. Isso não muda. É um dos pilares, né, que muitos achavam que esse projeto acham que é inconstitucional, e um dos pilares que defendiam a questão da inconstitucionalidade era justamente essa questão, e que já foi, pelo menos por hora, derrubado. Então, acredito que para isso ficam protegidos os concursos públicos, né? Digamos assim, eu diria que foi liquidado o assunto ali. Porque até antes de ser votado hoje, esse destaque, que exclui a empresa pública, havia um desconforto em se saber quais as empresas públicas que poderiam ter a terceirização e aquelas que já estariam excluídas. Então, naquela oportunidade já ficou claro de que as empresas públicas da administração direta jamais sofreria qualquer influência da terceirização se passasse o projeto quase que de forma original. Então sobraria ainda para essas agora, certo? Que seria. Então vamos lá, vamos falar uma linguagem clara. O nosso concurseiro hoje procura concurso para quê? Ele procura concurso para INSS, para TRE, para TRT, mas o que ele quer são esses aí, né? Sim. Certo? Ele tinha medo que esses aí viessem a ter o serviço terceirizado. É o direito dele, claro, não vai terceirizar o juiz, o promotor, mas e daí? Mas se uma empresa apresenta um quadro de oficiais escreventes lá tão capacitados ou mais... Mas, não Paulo, também tem uma coisa aqui, ó, o projeto está aí, como tu falou, é projeto de lei, mas isso implica em dizer que para aquele que está estudando agora, para ele há um impacto psicológico no jeito que ele estuda. Tanto é que nas redes sociais esse assunto nessa última semana tomou conta, e aí um fala um absurdo daqui, o outro fala um absurdo ali. Até queria ouvir do Flávio que impacto psicológico isso teria no cara que está lá vendo essas informações, algumas certas, a questão psicológica, né, do cara que está ali, aquela pressão, às vezes nem é tanto do conteúdo real, mas é a psicologia. É a mesma coisa, mas e aí o cara que está lá? Em meu lugar, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com pessoas tão gabaritadas. E sempre pensei que um dia ia participar do Sala, né? Eis que esse dia chegou. Aí também vou agradecer aqui o Rodrigo por uma bola tão redonda, né? Na frente do gol aqui. É só fazer agora. O que o concurseiro tem que ter sempre em mente? Toda vez que surge uma notícia, seja ela idônea ou não, ele tem que ir atrás de informação. Cair na fantasia é muito ruim. E sempre tem alguém que vai postar ou num blog, ou em algum site, ou despejar nas redes sociais aquela ideia de que uma tragédia está por acontecer. Isso que é muito ruim. Claro, se a pessoa entrar nessa fantasia de que, puxa vida, olha só, agora com a terceirização os concursos vão cair 50%. Tá, mas quem disse isso? Qual é a fonte? Então, como é que o concurseiro se protege disso? Buscando a informação, indo no site, seja do Senado ou da Presidência, entender esse processo. O que é? É uma lei? Não, é um projeto. Está sendo discutido, ele ainda vai passar pelo Senado, ainda tem o crivo presidencial. Assim, o caminho é longo, a discussão com a sociedade ainda é longa. E a gente está tomando isso só como um exemplo. Recentemente nós tivemos o decreto do governador, em que as pessoas diziam, os concursos estão proibidos. Não, pessoal, não estão proibidos, eles estão suspensos por um X tempo, que são 180 dias, para o governo poder avaliar as suas finanças. Sempre tem aquela pessoa que é mais nervosa, né? A gente que lida com concurseiros há muito tempo sabe disso. E quem ainda está nessa fase de preparação, ele tem que ficar atento à ansiedade do outro, para ele não entrar nesse mesmo processo.
E aí, qual é a vacina para isso? É justamente informação. Olha só, como um programa desse pode ajudar a pessoa nesse momento que está preocupada, imaginando que já tem uma lei que vai diminuir o número de vagas em concursos. Bobagem, não é isso. A gente vem aqui, comunica isso para o concurseiro, ele pode ficar mais avaliado. E esse é o caminho, é se informar, eventualmente até ligar e buscar informação com o professor. Claro, eu ia te perguntar, e pode ter um efeito que a gente, talvez o efeito em massa de ter gente lá botando o dedo para dizer para essas pessoas que é para desmotivar, tipo uma guerra psicológica. Aquele cara que é o que não vê os concorrentes da história. Olha só que coisa maluca, né, Rodrigo? O sujeito, ao invés de estar gastando esse tempo, investindo esse tempo em estudo, está investindo esse tempo em colocar tragédias na internet. Do meu ponto de vista. Exatamente. Não vai nunca nada, exatamente, professor. Ele nunca vai chegar, porque ele está sempre preocupado em prejudicar o outro. Claro que existe maluco para tudo, né? A gente tem que levar isso em consideração, mas por favor, né? Mas funciona, né? Ao contrário, assim, a pessoa que recebe, que aceita, isso fica preocupada. Para alguns é muito... Até estabiliza, né? Até aquela história da água mineral no dia da prova, né? Que a gente até diz, leva água. Porque pode ser que não levou a água fica ali quando te vê tu pegar a água, ele vai dar sede dele. Daí ele não vai ter água, aquela coisa. Olha só. Bom, então com relação à tranquilidade do concurseiro, ela é total a partir desse momento. Para quem ainda tinha até esse momento alguma dúvida com relação a isso, é seguir estudando e ponto final. O que vocês acham? Isso aí? Eu quero aproveitar a presença do Dr. Flávio, certo? Que é alguém dedicado a, digamos assim, a psicologia do concurseiro, ou seja, o aspecto psicológico do concurseiro, para explorar um pouquinho mais o nosso convidado. Até porque todos os nossos convidados, como nós, não recebemos nada por esse programa. Então, como é de graça, certo? E quem ganha com isso, na verdade, é o concurseiro. Eu vou explorar ele. Flávio. Essa tu não sabia, né? Não. Professor, eu vou usar mais uma frase futebolística. Hoje eu se consagro. Pode me dar. Não, eu falei pra ele, eu falei em off que hoje eu não ia falar pra mim fazer. Hoje eu se consagro. Flávio, tu tá sabendo... Desde quando tu foi convidado, que nada aqui é ensaiado e tu nem sabia o que nós podemos te perguntar. Não. Então eu vou te perguntar agora. Existe branco na cabeça do concurseiro na hora da prova? Existe. E o que é esse branco? Existe. O branco é um pico de emoção. É quando o sujeito ele se depara com uma situação em que ele, num pensamento muito rápido, se dá conta ou cria o pensamento de que ele não vai dar conta daquilo. E a defesa é não fazer nada. É uma das defesas. Também tem vacina para isso e tenho certeza aqui que todos vocês sabem disso, porque é o dia a dia de vocês e a gente tem que naturalizar isso para o concurseiro e realmente deixá-lo absolutamente consciente do que ele tem que fazer. Quer dizer, então, que existe um preventivo? Claro. Existe um remedinho? Existe. Uma vacina. Uma vacina, Barbada. É treinar. É poder ter essa condição de se desafiar perante as provas, ter esse espírito de querer se desenvolver através de perguntas, para quando ele chegar ali na prova, ele poder entregar o que ele sabe, mesmo que ele sinta ali naquele momento que ele não vai conseguir ser aprovado, mas de ele conseguir entregar o que ele tem de melhor. Porque a gente sabe, né? O concurso, ele passa por uma escalada. Né? O sujeito, ele precisa passar por um período de desenvolvimento pessoal e profissional para alcançar ali uma linha de aprovação. Para cada concurso esse percentual muda, para alguns é 70%, para outros é 90%. Mas se ele tiver essa consciência que à medida em que ele se desenvolver fazendo provas semanais ou fazendo simulados quinzenais, mas sempre nessa perspectiva de ele estar treinando, não vai dar branco na prova, porque aquilo vai ser um processo natural. A autoanálise dele, ele mesmo tentar se reconhecer ou se enxergar pela produção de uma prova para outra, de um concurso para outro, é válido? Sim, porque eu recentemente tive um cliente que teve uma situação bem curiosa. Ele vinha fazendo provas e o percentual de acerto dele era 65%. Aí ele pegou um avião, foi para Pernambuco
fazer o concurso da magistratura estadual em Pernambuco. E antes de ir viajar, eu perguntei, quantos pontos você quer fazer? Ele disse assim, eu quero fazer 65, que é o que eu estou fazendo nas provas. Já sei, tu deu cola para ele. Não. Não é esse o meu papel, né? Vou deixar bem claro isso. Mas ele vinha se desenvolvendo porque ele estava treinando. E a média de acerto deles era 65. Quando ele voltou e o gabarito foi publicado, ele veio com a notícia, acertei 66. Então não surpreende. Eu disse para ele, olha, tchê, tu pode aí ter um número de acertos maior, se a prova for um pouco mais fácil, ou um número de acertos menor, se a prova for um pouco mais difícil, mas a tua média vai ser essa, dificilmente você vai sair desses 65 pontos. Agora ele está até pelos recursos e talvez passe na primeira fase. Se a nota bater uns 68, ele tem chance. Flávio, e o que acontece com o cara? Eu já ouvi assim, o cara chegar para mim assim, pô, Paulo, tu disse que era isso aqui veio na prova, e quando veio na prova eu não acreditei, e aí então eu desconfiei e marquei. O que acontece com esse cara? Eu fico com vontade de, como eu digo na sala de aula, levantar o beiço dele e dar só na gengiva. Mas, né? Menos, é aquele cara que acha, que sabe a resposta e acha que é muito fácil. Pega a razão. 2 mais 2, 4. Não, mas é um pega a razão. O que pintou na cabeça isso é do cara mais inexperiente. Não, né? é bem usual. Não. É bem comum. É uma neura que todo mundo entra. Todo mundo entra. Mas depois do cara tomar umas pancadas na gengiva... Caraca. Tá, mas vamos ouvir o nosso psicólogo, vamos ver. Ele é técnico, né? Vamos lá. Sim. De novo, treino. Por quê? Muita gente entra no concurso esquecendo o que exatamente é um concurso. O concurso é uma prova. Ele tem que ir lá, fazer a prova, atingir o percentual X, depois, se tiver mais fases, né, passar pela dissertativa, oral, mas muitos concursos têm apenas uma etapa. Então, o concurso é uma prova. Não adianta ficar brigando com a banca. Não adianta ficar brigando com o examinador. Então, como tem muita gente que sai da universidade e aí tem um cargo de assessor, ou de um promotor, ou de um magistrado, tem gente que vai fazer pós-mestrado, e aí começa a estudar como se estivesse no ambiente acadêmico. E aí tem muita doutrina por trás, tem muito saber ali envolvido, e lê uma prova lá, um termo qualquer, alimentos, e quer discutir com o examinador dizendo que aquilo está errado, que aquilo não está tão completo quanto ele entende. Quer usar a prova para discussão. Exato, só que aquele é o momento de, se o examinador pedir para você subir na mesa e plantar a bananeira, faça isso. Se isso te garantir a aprovação, é isso que você vai fazer, mesmo que você não concorde com aquela questão. Se aquela questão parece ser a mais correta, mas dentro de um escopo catedrático, ela não é assim perfeita, não importa, meu caro. Responda aquilo que você acha que está certo e faça isso. Eu tenho uma teoria com relação à redação. Eu acho que o Andresa vai concordar comigo. Mas normalmente eu vejo assim, tanto para concurso quanto para... Andresa, entende a redação? O pessoal pega um tema de redação de pré-vestibular, ou então um tema de redação de concurso, um tema qualquer. Diz um tema aí, Andresa, de uma prova. Violência urbana. Violência urbana. Bom, então eu vou pensar alguma coisa rebuscada, alguma coisa que ninguém pensou ainda e achar uns argumentos. Tem que ser um lugar comum. Tem que ser bem escrito. Pode Simples. ser lugar comum, mas bem escrito. Simples. Bem escrito. Claro. Uma prova de redação em que esteja bem escrito e não precisa inventar muita coisa. Esse é o grande erro. É bem o caso. Ele precisa comunicar o que ele sabe, Claro. demonstrar para o examinador que ele tem uma formação intelectual que corresponde ao cargo. E aí quando a gente fala assim, parece óbvio demais, mas E é essa simplicidade que o concurseiro precisa entender. As pessoas tendem a complicar. Exatamente. Mas a redação é pior ainda, né? Complicam mais ainda, porque como tem o ato de tu expor a tua intelectualidade no papel, é diferente de quando tu responde uma múltipla escolha, uma não certa precisa errada. ser uma intelectualidade profunda, pode ser Não, rasa. claro, mas o que eu digo, por que a redação assusta tanto? Porque é o momento que tu vai impor o que tu conhece, ou o que tu não conhece, ou tentar enrolar. É diferente É que todas as outras, estado da múltipla escolha. É que todas as outras há uma resposta. Situação, claro, né? há uma resposta. Ali quem vai dar a resposta é a Eu não tenho pessoa. dúvida que a maior dificuldade das pessoas é impor a sua intelectualidade, eu digo expor ali. Sim. Isso dá medo. Mas é por isso, eu acho que Rodrigo, tu deve ter gente aí que te encontra que... O que eu sempre procuro deixar claro para quem me procura é que preparação para concurso é um período de desenvolvimento pessoal e profissional.
A pessoa não pode acreditar que ela vai sentar e vai estudar por 1 ano, 2 apenas, cumprindo tabela, cumprindo cronogramas e metodologias e vai conseguir ser aprovado numa prova. Não. Pensa assim, ó, quanta gente já não está pronta agora? Essas pessoas estão aí esperando edital, vão fazer um curso, vão se capacitar mais um pouquinho, vão fazer aquela diferença ali, né, do edital novo, a disciplina nova, e vão conseguir ser aprovadas. Muitas pessoas não estão nessa fase ainda, e essas pessoas precisam entender que esse momento de preparação para concursos é um momento de desafio, de uma preparação um pouco mais detalhada, rebuscada, da pessoa poder se desenvolver não só como candidata, né, mas como profissional. Se o sujeito é bacharel em direito, pô, é uma boa chance de ele se desenvolver como operador do direito. E aí sair dessa posição em que, por exemplo, ele quer colocar o ego dele diante da prova. Porque isso é uma bobagem. É como eu querer chegar aqui e dizer que eu estou certo perante os senhores. Não, a posição correta é de humildade, de troca, né? Eu estou aqui para participar e fazer a bola rolar. Claro. Né? A ideia dessa pessoa que acredita que sabe tudo ou que sabe mais do que os outros e que ela não consegue passar na banca tal, porque a banca tal, eles só fazem pergunta idiota, esse sujeito ele precisa flexibilizar um pouco para ele se desenvolver como pessoa, porque esse sujeito dentro de um órgão público também vai trazer problema, porque ele vai querer chegar no primeiro dia e já dizer que sabe mais que o chefe. Verdade. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. Havia, em relação à didática mesmo, de professor, houve uma coisa que eu tirei da minha aula. Eu sempre falava assim, um conteúdo que era difícil, eu dizia, pessoal, vamos ver agora isso aqui que é muito difícil. O que acontece? Em alguns despertava um interesse e ele aprendia e os outros bloqueava totalmente. Sim. Então agora eu não uso mais, falo, é importante, ponto, fica neutro. Difícil não existe. Exatamente, porque não tá, porque é difícil. Alguns, agora que eu vou aprender, e outros puxavam. Balde de água fria. Existe uma palavra assim que vai abalar a pessoa? Existe. Tem até uma história, eu infelizmente não consigo dizer se é verdadeira ou não, eu tomo como verdadeira, se não verdadeira é verossímil, né? De um aluno que chegou atrasado no primeiro dia de aula e o professor estava colocando dois problemas no quadro. E ele copiou os problemas e um colega disse para ele, é para a aula que vem, e bateu assim no ombro dele. Ele saiu correndo desesperado, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Em uma semana ele resolveu um e metade do outro. Ele entrou na aula e entregou a folha para o professor. E o professor ficou boquiaberto, assim, atirado para trás. Porque o professor, minutos antes, tinha lançado esses 2 problemas como um desafio e tinha dito para os alunos que era impossível resolver os 2 problemas. Exato. Como ele chegou atrasado, o outro pregou uma peça nele. Disse, cara, isso aqui é para a semana que vem. Aí tá amigão, hein? Exatamente. E conseguiu. O legal é verdade. Então você chegar assim para uma turma que, bom, a gente sabe que numa turma aí há diferentes níveis de preparação prévia. Como é que é essa frase do lance? Tem uma frase que diz, né, não sabendo que era impossível. Exato, foi lá e fez. Né? Famosa essa frase. Exatamente isso. Então você não chega para os alunos e diz, pessoal, eu vou ensinar isso aqui, mas isso é impossível de aprender. Claro. Não, isso no mínimo, é impossível. Eu vou ensinar, mas eu sei que ninguém vai aprender. Né? E isso acaba induzindo a pessoa a um estado mental. É uma palavrinha de nada, né? Exato. Até tu estava me comentando esses dias, o Andrezão estava comentando uma coisa legal, que ele até falando com outros professores da história do método, lembra? Sim. De tu dar um caminho só de preferência e não abrir tanto leque para vários caminhos de resolução. Qualquer matéria, há muitas maneiras para eu resolver. Sim. Só que eu vejo também que o concurseiro, quando eu falo pode ser assim, assim ou assim, é uma confusão danada. Então eu elejo a melhor pela experiência e vou em uma só. Sim. Outra coisa que quando a gente está começando, a gente pensa que quer facilitar, então pode ser assim, assim ou assim. Só que está fazendo uma confusão danada. Sim. Daí qual é que a gente já tem pela experiência, que eles mais aprendem. Então, vamos em uma. E sempre há alguém que pergunta, mas não pode ser outra? Pode, fica tranquilo, faz assim. Flávio, assim, de um modo bem rápido, vamos botar assim, tem, além do branco, esse que foi colocado aqui, o que é mais comum de acometer o concurseiro no dia da prova, na hora de resolver as questões, que tu tem por experiência, assim, aquilo que tu pode, qual é a dica que tu pode dar para eles, assim, rapidamente, para, né, tentar, pelo menos evitar esse rol de fatos, de fatores, né?
Eu vejo as pessoas, em geral, com muito medo da prova. A gente tem que reconhecer que a maioria não está bem preparada para aquele momento ali, que é o momento decisivo. E conheço pessoas que até teriam condições de disputar uma vaga, mas que por esse medo abandonaram a prova de alguma forma. Ou não foram até o final, ou foram até o final da prova ali desacreditadas já. Para essas pessoas que não estão se sentindo tão bem preparadas, eu deixaria a dica de fazerem a prova até o final com vontade, com afinco e com comprometimento. Mesmo que o resultado não seja aquele que essa pessoa deseja, essa é uma grande oportunidade de a pessoa aprender alguma coisa. Aprender sobre si mesmo, aprender sobre a prova, aprender sobre algo do ambiente, como por exemplo controle de tempo. Toda prova tem o seu valor, toda prova é uma experiência, pode ser uma experiência de desenvolvimento. Eu já tive clientes que depois de terem entregue a prova com aquele pensamento ruim, quando foram fazer a correção em casa, se deram conta que poderiam ter ganho mais 15 pontos na prova. Flávio, pensando nisso, só uma coisa que me surgiu agora, porque a gente enfrenta muito aluno assim, e aquele cara que está impondo todo o sucesso da vida dele numa prova só. Aquele que deixou de trabalhar, que a mulher só trabalha, que deve ele ser só um está peso, e essa é a prova da vida dele. E ainda a família cobra, né? Ainda que a gente tinha falado, exatamente. O cara entra na Ele prova falou da família. carregando um piano, assim, ó. Eu acho que para esse... Não preciso falar mais nada, né? Vocês já definiram tudo. O Fabiano disse aqui, o sujeito entra na prova carregando um piano. É a melhor imagem que a gente pode criar. Né? Porque isso é uma realidade, não é fácil o cara enfrentar isso. Sim, é difícil. Uma outra dica, assim, né? E essa é talvez uma das mais importantes para qualquer nível de estudo e qualquer concurseiro. Quanto melhor o sujeito conseguir deixar o seu cenário de vida, mais chance ele tem de aprovação. Então, restringir opções, restringir alternativas e colocar todas as fichas em uma única prova não é uma boa estratégia. Até porque nós, seres humanos, nós não somos bons para aprender sob estresse. Nós aprendemos melhor quando a situação está mais tranquila. E isso todos os estudos vão comprovar. Usa um exemplo, às vezes, em sala de aula, que eu acho interessante, uma comparação. Quando é informática, ele faz uma comparação com aprender a dirigir. Aprender a dirigir é uma coisa incrível. O cara sabe dirigir a vida inteira, mas não passa naquela prova. Muito bem, pessoal. Exatamente. Olha só, nosso tempo terminou. A conversa tá legal demais. Só não podemos deixar de frisar aqui, né? Sim. O que a gente pediu no primeiro programa que a gente fez, né? O que a gente queria era em busca do edital. Então tivemos aí um edital, né, publicado nesse tempo aí. Saiu. Fala alguma coisa, Fabiano? Não, quer falar? Não, pra mas mesa, fala, acho. vamos Só lá, a gente colocar Fala seu bola nas costas de quem estava estudando. O edital DPU, Defensoria Pública da União. Edital maligno. Maligno, né? E CESP, bem a banca que nós também conversamos um pouco no último programa, né? Banca CESP. Eu penso que informática foi bom. Quem quer passar em concurso tem que se dedicar e passar de uma vez, porque as matérias estão crescendo nos conteúdos programáticos. O Banco do Brasil está pedindo inglês, não vai demorar muito, vai ser a Caixa, depois vem Banrisul, vai começar a aparecer cada vez mais matéria, então o negócio é passar de uma vez. A prova está aí, né? O edital da DPU, um baita concurso, um baita cargo público, uma baita carreira, mas que tem esse problema. A prova é daqui a alguns prova dias, 21 de junho, né? 2 meses, mas é muita matéria. Nós temos, a princípio, 105 vagas iniciais, é isso, e depois tem, estou lendo aqui, tem cadastro reserva também, né? Mais algumas outras vagas ali, mas está aí. Você dá uma olhadinha no português, como é que foi DPU ali? Sim, português. Em termos de CESP, o que eu falo do CESP, né? O pessoal pergunta, é mais difícil ou mais fácil que Fundação Carlos Chagas? Exemplo. CESP é assim, ó, inicialmente é mais difícil para acostumar com certo ou errado sem resposta, mas no final das contas fica mais fácil. Sim. Só que isso, né? tem de treinar, como nós estávamos falando antes, né?
A informática, só para avisar os amigos, está na hora. A informática veio barbadinha. Veio só fácil. programa fácil. Eu dei uma olhadinha na tua matéria ali, veio só barbadinha. Windows 7. Word de 2007. O problema é a legislação. A legislação... A barbadinha é ironia ou é sério? Não, Não, sério. sério. É mais fácil. Só o programa mais antigo. A legislação ela é de defensor público, certo? Não é direto, e prova copiada, digamos assim, de juiz federal. Claro. Então, é muito longo, é o código inteiro. Nossa. Então, não é fácil. Tá, mas não vamos desestimular, né? Vamos acabar, Flávio lá, por favor. vai na casa de cada um. É ruim para todo mundo. Deixa eu trazer uma palavra positiva, então. Para encerrar, Para encerrar, lembrando assim, pessoal, concursos do CESP, concursos top, gente aprovada com 58% da Sim, prova. claro. 60%, muita chance de estar dentro. E a gente sabe que nos outros concursos isso não acontece. Então, de novo, Então, treino, tem o lado bom. claro, treino e estratégia. Não sabe, não responde. Se prepara para ter aí uns 65% de conteúdo bem consolidado e vai marcando não sei, né? Conforme ali o edital dê essa margem, né? Não zerar no que tiver que zerar e com 60% aprovado. Bom, ótimas notícias, né? Beleza. Só antes de finalizar rapidinho uma coisa, lembrar para todo mundo que o programa normalmente é gravado na quarta-feira e toda quinta-feira no site já está disponível a versão para assistir ou para ouvir no sistema de rádio lá. Então, sempre lembrar disso, porque o pessoal não sabe se é regular ou não. Regular, é só entrar lá no site. É uma vez por semana, sempre na quinta grava na quarta, e na quinta tem programa novo. E quem quiser mandar dúvidas, sugestões, para a próxima quarta-feira, talvez haja uma pequena modificação. Porque nós temos a volta de um feriado, né? Que é terça-feira, tem a quarta e tem jogo. Talvez também, vai ser colocado na sexta daí, talvez. Se não for na quinta, a gente grava na quinta e disponibiliza na sexta-feira. Mas vocês não vão ficar sem sala de concurso. Certo? Preferência talvez nessa. Isso aí. Doutor Flávio Paiva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Certo? Obrigado. Já aceitou, vou adiantar, hein? Um convite para o próximo sala, o professor Leandro Reutemann. Vai estar aqui o Leandro. De graça. Vem tomar um café. Ele vai te perguntar isso. Ele vai perguntar porque eu sei que ele assiste, eu sei que ele é fã. Teremos a presença do Ninja, então. Do Ninja, o Ninja Leandro Reutemann. Certo, gente? E concurseiros também que queiram participar, certo? Só entrar no site. É só entrar no nosso site, mandar uma mensagem, a gente mantém um contato. Que a gente entra em contato. E outros professores de concurso também, outras pessoas ligadas a concurso também. Olha só a colaboração que nos deu o Flávio hoje. Espetáculo. Tenho certeza que todo mundo que nos assistiu e ouviu hoje, olha, exatamente. E acho que podemos ter mais, né, mano? Estou à disposição. Show de bola. Tá bom? Valeu. Tchau. Tchau.